Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria o 13º domingo do tempo comum do ano C. E a liturgia da palavra deste domingo nos convida a refletir sobre a vocação, o chamado que Deus nos faz. A palavra vocação vem da palavra latina, vocare, quer dizer chamado, quer dizer invocação. Então Deus nos chama à vida, nos chama a uma vocação, a uma missão. E as leituras que nós ouvimos hoje nos falam realmente, justamente deste tema. Como nós ouvimos na primeira leitura, 1 Reis 19, onde o autor sagrado nos apresenta a vocação de Eliseu. Eliseu estava cuidando dos seus bois, sua junta de boi, e de repente Deus o chama por meio de Elias. Elias joga o manto e Eliseu entendeu que ali era o próprio Deus o chamando para a missão, chamando para a vocação. E Eliseu decide deixar tudo, mas antes pede a Elias que vá se despedir dos seus pais, dos seus parentes. E o interessante é que Eliseu estava no arado ali, preparando a terra. Ele aproveita a lenha do arado e faz ali uma fogueira e prepara o alimento, mata ali o boi ou os bois e serve seus parentes uma forma de despedida, e também mostrando que a sua missão mudaria o rumo. Ele aproveita as lenhas do arado e ali faz essa despedida. O profeta segue a Deus. Ele sabia que seria o próximo profeta, aquele que iria substituir o profeta Elias, e certamente teve as suas dificuldades, mas seguiu a sua missão de profeta, de anunciador do reino de Deus. É interessante contextualizar essa época em que viveu o profeta Elias e também o profeta Eliseu. Era uma época onde havia uma divisão entre as tribos de Israel. 11 tribos de Israel faziam parte do reino do norte. O reino do norte, onde viveu o profeta Elias e Eliseu. E apenas uma única tribo de Israel, a tribo de Judá, vivia no sul e assim governava Jerusalém, sustentava Jerusalém. Então, um tempo de muita dificuldade, um tempo de muito combate aos falsos deuses. E o profeta Elias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Eliseu também realizaram a sua missão, mostrando que o Deus verdadeiro é Javé, mostrando para os povos vizinhos que Baal e os outros falsos deuses não passavam de falsos deuses, falsos caminhos. E de forma brilhante desenvolveram o seu trabalho de missão de profeta naquela região. O Evangelho nós ouvimos em Lucas 9, Jesus está se dirigindo para Jerusalém. E para Jerusalém significa que está chegando a hora da sua paixão, morte e ressurreição. E, consequentemente, do seu retorno ao Pai. E Jesus faz questão de passar pela Samaria, no meio dos samaritanos. Havia, ainda hoje, ainda existe uma rixa muito grande, uma divisão entre o povo judeu e o povo samaritano. Por que isso? Nós sabemos que existe, de fato, essa rivalidade. Mas por que surgiu essa rivalidade? Porque o povo samaritano, que antes era um povo judeu, esse povo se juntou com o povo sírio. Na época da guerra, em época de guerra, muitos soldados sírios
casaram com mulheres judias. E ali aquele povo se misturou. Então os judeus têm muita raiva. Os judeus têm muita raiva dos samaritanos e consideram os samaritanos pagãos. Jesus quebrou esse paradigma, quebrou esse preconceito, mostrando que é preciso vencer o ódio, é preciso vencer a rivalidade. E ali Tiago e João queriam que Jesus cedesse a eles, como se eles tivessem o poder de lançar fogo do céu sobre aqueles samaritanos que não estavam acolhendo bem Jesus e os discípulos que por ali passavam. E Jesus mostra que este não é o caminho. O caminho do ódio só gera ódio, da vingança só gera vingança. Devemos viver o caminho do amor. E nesta caminhada, nessa trajetória, se apresenta alguém que está muito disposto a seguir Jesus. Muitas vezes acontece pessoas também dispostas a servir na igreja, mas pessoas que não têm tanta clareza assim, e acham que é um trabalho, é um serviço que iremos ganhar grandes recompensas, quantias de dinheiro, e muitas vezes as pessoas, quando caem na real, acabam se afastando. Foi no caso também deste homem que queria seguir Jesus. E quando Jesus apresenta a sua proposta, este homem pede para ir se despedir da sua família, dos seus pais. E Jesus diz: deixem que os mortos enterrem os seus próprios mortos. É uma palavra muito dura, mas nós devemos compreender qual é o significado dessa palavra, porque Jesus não condenava a família, Jesus não condenava o amor entre a família, a fraternidade. Pelo contrário, nos diz a tradição da igreja que os discípulos, a seguirem Jesus, não abandonaram as suas famílias. Inclusive, aquela passagem que mostra Pedro na casa da sua sogra, mostra claramente que Pedro tinha sua esposa e Pedro não abandonou a sua família. Muitos dos discípulos continuaram convivendo com a sua família. Aqueles que tinham esposa, aqueles que tinham seus filhos, que tinham sogra, no caso de Pedro, continuou também tendo a sua casa como referência, mesmo saindo para a missão, mas sempre voltava ali para a sua casa. Então Jesus não condena a relação familiar, mas é uma forma de dizer que nós não devemos deixar de servir o reino de Deus por conta da família, por conta dos pais, porque o reino de Deus é urgente e é necessário. Então, neste sentido, então Jesus continua a sua jornada, a sua missão rumo a Jerusalém, chamando a todos a seguir. Jesus, no seu caminho, percorrendo, formando os discípulos e preparando para darem continuidade à missão. A missão de anunciar o Evangelho, de expandir o reino de Deus, de falar do amor de Deus, de libertar, de curar e de viver a vocação que Deus nos confiou. Na segunda leitura nós ouvimos São Paulo falando aos Gálatas, está na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, depois de 13 a 18, onde Paulo nos apresenta a proposta de Deus. É preciso vivermos segundo o Espírito e não segundo a carne. A oposição entre Espírito e carne. A carne representa tudo aquilo que faz parte do nosso egoísmo, tudo aquilo que é voltado para nós mesmos, que acaba nos distanciando de Deus. Viver na carne é viver voltado puramente aos prazeres, puramente voltado àquilo que é material, aquilo que é passageiro, enquanto uma vida no Espírito é viver segundo a vontade de Deus, é viver a liberdade de filho de Deus,
E aqui São Paulo nos apresenta o conceito de liberdade. Muitas vezes nós achamos que liberdade é fazer o que bem queremos. E não é bem isso. Livre é quem vive em Deus, é quem vive a sua vida em Deus e assim segue a palavra de Deus, busca viver o amor a Deus, o amor ao próximo. Não é livre quem faz o que quer, quem comete injustiça, quem sai pisando nos outros, quem vive aprisionado no vício, nas drogas, nas bebedeiras e tudo mais. Não é livre, é escravo. Liberdade é quem busca, é quem vive em Deus. Então Cristo nos chamou a viver a liberdade. Cristo nos libertou do pecado e nos convida a vivermos livres no amor, livres porque somos filhos de Deus, livres para amar, livres para perdoar, livres para viver os laços da fraternidade. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, que neste dia, onde celebramos o 13º domingo do tempo comum, Deus nos convida a viver a nossa vocação, a vocação de filhos de Deus, a vocação que deve promover a vida, a dignidade humana, promover o bem comum e lutarmos contra a injustiça, contra as obras das trevas, contra todo o mal e vencermos o mal por meio da fé, por meio da força que vem de Deus, que possamos viver a nossa vocação, a nossa missão com amor, com dedicação, aqui na terra, buscando sempre seguir os passos de Cristo, fazer a sua vontade, vivendo o amor a Deus, esse Deus uno e trino, viver o amor ao próximo, sem temer a nada. Que a palavra de Deus nos ilumine, que o Espírito Santo nos guie na caminhada e que possamos, alimentados sempre da Santa Eucaristia, caminharmos, superando todas as barreiras, todas as tempestades, rumo ao reino de Deus, rumo ao novo céu, rumo à nova terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.